Boa noite a todos. Vamos dar início hoje ao 7º webinar da Associação Mineira de Psiquiatria, que tem sido um grande sucesso. Hoje temos 266 inscritos, pessoas de quase todos os estados brasileiros, vários países, Uruguai, Colômbia, Peru, Moçambique, Estados Unidos, Portugal, todos acompanhando os nossos webinários, sempre às quartas-feiras, de 19 às 20 horas, trazendo temas atuais da psiquiatria. E uma preocupação em particular é como a pandemia tem afetado a nós psiquiatras e também aos nossos pacientes, principalmente. Hoje um tema muito importante, como ficam as terapêuticas biológicas na pandemia. Nós vamos conversar sobre isso com dois amigos e colegas especialistas, a doutora Mercedes Alves, que é psiquiatra, tem um título de psiquiatria pela ABP, AMB e CFM. Ela é secretária da Associação Brasileira de Estimulação Cerebral, a ABC, e, além de secretária adjunta da Associação Mineira de Psiquiatria e da Comissão de Terapias Biológicas da AE de Minas Gerais. A doutora Mercedes vai falar sobre a estimulação magnética transcraniana e a eletroconvulsoterapia nesse momento. O nosso outro colega e amigo, o Dr. Guilherme Rolim, que é também psiquiatra, coordenador de serviço de eletroconvulsoterapia do Instituto Raul Soares, da FEMIG, e sócio-diretor da Clínica Mangabeiras. E a doutora Mercedes é proprietária da Clínica Estímulos de Estimulação Magnética. A debatedora de hoje vai ser a nossa colega Marília Lemos, que esteve conosco na semana passada, falando sobre psicoterapias. A doutora Marília é psiquiatra, com título de psiquiatria e psicoterapia pela ABP. E, além disso, é anestesista, então ninguém mais bem indicado do que ela para debater sobre esse assunto. Lembrando que nós teremos, ao término dos nossos webinários, que eles vão se encerrar no dia 2 de setembro, nosso 11º webinar. No dia 3 de setembro, nós começamos com a nossa 22ª Jornada Mineira de Psiquiatria, que esse ano, de forma inédita, vai ser 100% online. A Psiquiatria de Minas, mais uma vez, na vanguarda, é a única associação regional que vai fazer o seu congresso 100% online nesse ano de 2020, pela impossibilidade óbvia de fazer um evento presencial em função da pandemia. Então, nos dias 3, 4 e 5, 10, 11 e 12 de setembro, teremos a 22ª Jornada Mineira de Psiquiatria, o evento dos mais tradicionais do Brasil, antecede o primeiro Congresso Brasileiro de Psiquiatria, e com os parceiros tradicionais de sempre, como a ABC, Associação Brasileira de Estimulação Cerebral, que realizará conosco o seu quinto simpósio, a SULAC, Associação Latino-Americana de Prevenção do Suicídio, que vai realizar conosco o 9º Congresso de Prevenção do Suicídio, a Sociedade Marcé de Saúde Perinatal, que realizará o 3º Congresso da Língua Portuguesa, então, com vários colegas portugueses, moçambicanos participando conosco, e o 2º Simpósio de Interconsulta e Psiquiatria de Ligação da MP, compondo, então, toda a riquíssima grade científica do nosso evento. Convido a todos a visitarem a nossa página, www.psiquiatria.mg, e, por favor, se inscreverem para esse evento, que será, sem dúvida, sensacional. Lembrando que os associados kits da Associação Mineira de Psiquiatria têm inscrição gratuita. Então, todos convidados para participarem conosco. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Guilherme Rolim, que vai, então, falar sobre um pouquinho sobre a eletroconvulsoterapia e, particularmente, sobre a ketamina, sobre a ketamina, e particularmente a ketamina nesse momento de pandemia, como é que ele tem feito, como é que tem sido a experiência dele. Por favor, Guilherme. Boa noite a todos. Agradeço ao Humberto, em nome da Associação Mineira de Psiquiatria, pelo convite, poder falar com vocês sobre ketamina, nesse momento de pandemia. Então, está enxergando aí? Certo? Perfeitamente. Então, é o conflito de interesse. Esse é o sumário da minha aula, fala de ketamina, agressividade, suicídio, efeitos antidepressivos, a pandemia, a conclusão
A acetamina ela foi descoberta em 1956 e em 1970 ela foi aprovada pela FDA para ser usada em humanos, né? Em 2000 começaram as primeiras pesquisas para tratamento de depressão. Mais de 50 anos que essa droga existe, ela é usada e bem conhecida, né? E com muita tolerância, né? A ketamina é uma mistura racêmica, né? Nos Estados Unidos é aprovado o Ketalar para uso anestésico. Eles não têm, como aqui no Brasil nós temos, a destroketamina ou esketamina, que é a parte mais ativa, vamos dizer assim, da molécula, tem maior afinidade, menos efeitos colaterais. Então, a maioria das pesquisas foram feitas com a mistura racêmica. Quando for a destroketamina, eu vou avisar. Então, a farmacologia é uma droga lipossolúvel, pouca ligação proteica, uma meia-vida de 10 a 15 minutos, um grande volume de distribuição, tempo de eliminação de 2 a 3 horas, uma metabolização hepática e excreção urinária. Ela promove uma liberação de noradrenalina e adrenalina, o que causa um aumento da frequência cardíaca, da pressão do débito cardíaco, o que para um anestésico até, em alguns casos, benéfico. Não causa alteração do reflexo laringofaringiano e do tônus muscular, o que também é bom para uma droga anestésica. Raramente causa uma depressão respiratória, que é transitória, né? E produz poucas alterações em órgãos e sistemas. É uma droga bem segura. Qual é o mecanismo de ação da ketamina? Ela é um antagonista do glutamato no receptor NMDA. Produz uma anestesia dissociativa, né? Característica de uma catatonia, amnésia, analgesia. E os fenômenos de emergência, que são os sintomas dissociativos, né? Desorientação, alucinações, podem ocorrer em alguns casos. E até por causa desse defeito, algumas pessoas acabam usando ela como droga de abuso. Mas a ketamina não é só uma atuação no receptor NMDA, ele atua em vários outros receptores, alterando vários outros neurotransmissores. O efeito imediato dela é a hipnose. Em sequência, sintomas psicótico-miméticos, depois vem uma analgesia e depois que já passou esse efeito imediato, vem um efeito antidepressivo, que vem com 24 horas ou até mais. Então, a droga já não está mais no organismo e vem um efeito antidepressivo. Provavelmente por uma cascata neuromodulatória, né, do cérebro. Então, ele ativa algumas regiões, alguns neurotransmissores, e isso promove o efeito antidepressivo. A biodisponibilidade da medicação, ela altera conforme as vias de administração, que são várias. Ela é administrada, ela consegue ser absorvida por quase todas as vias de administração. Basicamente, usa-se a endovenosa, que se entrega 100% da droga, a intramuscular 90% e a intranasal em 45%, né, da droga. Na psiquiatria, nós usamos doses subanestésicas, né? Você vê que a anestesia é 1 a 4 miligramas por quilo de peso intravenosa, intramuscular de 6 a 13. As doses para tratamento de depressão são doses subanestésicas, muito baixas, ou seja, uma repercussão hemodinâmica muito menor. Tá? A Associação Americana de Psiquiatria, em 2017, soltou um consenso em que colocou a dose de 0,5 mg por quilo de infusão da cetamina, né, a mistura racêmica, em 40 minutos, né, como padrão. Enquanto no passado foi aprovado a esketamina, né, o Spravato, para a intranasal, na dose de 46 e 84 miligramas, ou seja, doses bem menores. A ketamina, né, no Canadá, tentou fazer um guideline para usar a ketamina na urgência e emergência pré-hospitalar, e um dos artigos que eles acharam, né, eu trouxe para a gente ver, a gente usa muito pouco a ketamina na psiquiatria. A ketamina é uma droga muito eficaz para acalmar um paciente. Você vê que ele acalma com 7 minutos, enquanto o Aldol demora 12 minutos. Em 15 minutos, 93% dos pacientes estão sedados, enquanto 71% com Aldol em 15 minutos. E o médico, você vê aqui embaixo, os médicos têm uma satisfação muito maior com a ketamina, 80%, enquanto 57% para o Aldol, né? Então, a gente poderia usar na urgência.
é óbvio, com critérios. A ketamina para ideação suicida. Essa pesquisa mostrou para pacientes deprimidos com ideação suicida, né, é uma pesquisa bem feita, em que avaliou com um placebo ativo, que é o midazolam, 40 pacientes em cada grupo, mostrou aqui o vermelho, a ketamina, uma redução significativa da ideação suicida, com 24 horas, de uma infusão única, que permaneceu com um tratamento usual durante 6 semanas, esse efeito. E os pacientes do grupo controle também fizeram uma infusão e também responderam. Tá? E o mesmo aconteceu com os sintomas depressivos, também diminuíram e permaneceram com 6 semanas, com uma única aplicação. Então, as primeiras meta-análises mostraram esse efeito imediato, com um dia, né, um efeito enorme, e que cai com uma semana. Então, essa pesquisa mostra, por exemplo, o tempo que leva para o paciente recair com doses, né? Então, doses muito baixas, de 0,1, por exemplo, em 10 dias já recaíram todos aqueles que tinham remissão. Enquanto usaram doses um pouco maiores, infusão, uma única infusão, 40% permaneciam após um mês. Enquanto aqueles que tiveram resposta, com doses um pouco maiores, 50% não tiveram resposta após um mês. Ou seja, doses muito baixas, né, elas vão perdendo o efeito relativamente. E aqui essa pesquisa demonstrou que a aplicação 2 vezes por semana, a ketamina, em relação ao placebo, né, a verdinha aqui, ela 2 vezes por semana tem a mesma eficácia que 3. Com isso, passaram-se fazer a tentativa da esketamina nasal 2 vezes por semana, inicialmente, em vez de 3. Eles testaram doses baixas, de 28, mas as de 56 e de 80 foram mais efetivas. E essa aqui, a pesquisa de fase 2, mostrou que após a pesquisa, né, o tratamento inicial, após 8 semanas, o efeito permaneceu, né? Então, a eficácia perdurou com o tempo. Então, as pesquisas de fase 3 da esketamina nasal, eles testaram o antidepressivo com e sem ketamina. Os antidepressivos foram duloxetina, escitalopram, sertralina e venlafaxina, e mostrou o efeito antidepressivo sustentado em um mês, né, em relação ao placebo, as 2 doses. E os fatores preditores, idade, sexo, não houve muita diferença estatística. O que houve uma maior diferença estatística de preditor de resposta é aquele paciente que falhou 1 ou 2 tratamentos, né, contra aqueles que tiveram mais falhas terapêuticas e responderam pior, né, menos crônicos, vamos dizer assim, respondem melhor. E aqui a escala de efeitos dissociativos, então a dose um pouquinho maior, que é de azul, de 86 miligramas, tem mais efeito dissociativo do que a de 56, e esse efeito ele vai gerando uma certa tolerância e vai caindo com o tempo, né? E a pressão, essa histórica e diastólica, oscilou muito pouco, né? Não houve muita mudança na pressão durante a aplicação nasal. E essa pesquisa de fase 3 em depressões em idosos, né, mostrou que o antidepressivo com a ketamina, a taxa de resposta, né, e remissão foi maior, e o número necessário para tratar foram 1 em cada 8 responderam e 1 em cada 10 tiveram remissão. O que é abaixo de 10 é um número bom, né, para um tratamento. E os fatores preditores em idosos é que aquele idoso entre 65 e 74 anos respondeu melhor, e que aquele que iniciou a depressão antes dos 55 anos responderam melhor também. Tá? Outro fator preditor de resposta, que a gente, né, para poder indicar melhor e saber o que está fazendo, o paciente mais deprimido, com aquela sensação de depressão, aparência de depressão, lentificado, concentração ruim, responde melhor. História familiar de parente de primeiro grau com alcoolismo também, né, e maior dissociação durante a infusão, parece que isso também é um critério de boa resposta. E pacientes com depressão, essa outra revisão, depressão unipolar e bipolar, também acharam que parente de primeiro grau com história de alcoolismo também é fator preditor, índice de massa corporal maior também é preditor, e sem história prévia de tentativa de suicídio também é preditor de resposta. Essa outra pesquisa, eles tentaram
fragmentavam em subgrupos, né, os pacientes deprimidos, melancólicos, ansiosos, e descobriram que os ansiosos respondem melhor do que os melancólicos, né? Então, o verdinho aqui responde melhor que o melancólico, né? Então, o Spravato foi aprovado no ano passado, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está em fase de tomada de preço, provavelmente deve ser liberado esse ano, segundo os representantes têm nos dito. Ele foi aprovado para tratamento de depressão refratária, associado àqueles antidepressivos que eu já falei anteriormente, naquela pesquisa, baseada naquela pesquisa que foi autorizada. E, inicialmente, no primeiro mês, são 2 vezes por semana, começa com 56, ajustando a dose posteriormente. No segundo mês, 1 vez por semana, e depois decide-se se vai fazer uma manutenção semanal ou quinzenal. Tá? Então, na pandemia, né, o que a gente fala sobre a ketamina na pandemia? Em Nova York, houve um aumento do consumo de ketamina, né, de ketalarvas, assim, durante a pandemia, porque é uma medicação, como eu falei, muito segura até para casos de síndrome respiratória aguda. Né? Então, foi uma droga de escolha durante a pandemia. E como eu falei anteriormente, ele foi aprovado para ser usado em clínicas. Por quê? Para não disponibilizar o uso da ketamina para a população comprar e usar em casa, para não se queimar uma droga que está se mostrando eficaz, porque o risco de abuso existe. Então tem que ter muito controle, muito cuidado para se indicar a medicação. Então, com a pandemia, o que a gente pensa? O paciente idoso que responde bem ao tratamento, ou tende a responder melhor, é um grupo de risco para a Covid. Então, nessa newsletter aqui, essa revista de psicogeriatria, um grupo lá do Canadá sugeriu, né, o monitoramento à distância dos pacientes idosos. Né? Ele deu um exemplo, um paciente de 61 anos, que começou o tratamento com infusões venosas, depois passou para nasal, ele passou bem nessas aplicações, respondeu, e eles fizeram uma aplicação em casa, com acompanhamento da esposa e de uma enfermeira registrada. Então, com isso, foi tudo adequado, tudo bem, o paciente e a esposa gostaram da experiência, e ele propõe que seria o risco-benefício, talvez valeria a pena, talvez fazer esse monitoramento nos grupos de risco, utilizar a esketamina em casa. Então, vou concluir aqui a minha palestra, né? Que a ketamina é bem segura, né, para sedação em relação ao efeito antidepressivo também, né? A gente já está bem documentado, né? E que na COVID a gente talvez tenha que repensar aí, fazer uma pesquisa adequada, né, para poder, quem sabe, utilizar isso com monitoramento à distância em pacientes em grupo de risco. Bom, era o que eu tinha a dizer sobre a ketamina. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Guilherme. Excelente, como sempre, a sua apresentação. Nós vamos ter tempo de discutir, mas agora, nesse momento, eu vou passar a palavra à nossa colega e amiga, doutora Mercedes Alves, que vai nos falar sobre, então, estimulação magnética transcraniana e sobre eletroconvulsoterapia. Não errei dessa vez, Mercedes. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu quero agradecer à MP, em especial ao Humberto, que me fez o convite para tratar de um assunto que eu sou encantada. Me é extremamente caro. Vamos lá. Então tá joia. Vamos lá. Gente, conforme norma do Conselho Federal e resolução da Anvisa, eu considero feita a minha declaração de conflitos de interesse. Convulsoterapia, EST, é um tratamento biológico de excelência, todos conhecem, que se ampara em 2 grandes pilares, a eletricidade e a convulsão. É necessário provocar uma convulsão cerebral com um estímulo elétrico para se atingir o objetivo terapêutico.
Tem inúmeras indicações e a primeira e mais importante delas é o risco de suicídio de qualquer etiologia. Tem uma taxa de resposta altíssima, não há tratamento em medicina que tenha uma taxa de resposta tão alta, sabendo sempre que os pacientes idosos e psicóticos respondem melhor. Uma taxa de mortalidade baixíssima, desprezível, portanto, é um tratamento extremamente seguro. As evidências de resultados são indiscutíveis, como o próprio nome está dizendo, são evidências, né? A robustez do citoesqueleto, as fibras musgoides, os corpos celulares corados por BRDU e a queda da expressão do gene responsável por marcar a apoptose são os achados frequentes que garantem a neurogênese, a neuroplasticidade que se consegue com o tratamento. Há pacientes tão graves, muitas vezes impedidos do uso de qualquer medicamento, que não tem como fazer nenhum tratamento, e nessas situações a ECT se apresenta talvez como a única alternativa de tratamento. Aqui eu trouxe vários slides mostrando a gravidade de determinados pacientes que não teriam como se tratar se não fosse a ECT. Aqui um caso de inanição de idoso, esse senhor está aqui, abdômen escavado, eu levantei a camisa dele justamente para mostrar o quão deteriorado, fragilizado ele estava. Há 17 dias em casa, tomando soro, que foi o único tratamento que o home care do plano de saúde dele ofereceu. 17 dias sem alimentar, sem sair da cama. Aqui é o mesmo senhor, depois de 3 aplicações, comendo um pudim de leite moça, que ele adora. Minha enfermeira estava ali dando um manjar para ele. 3 aplicações. Aqui, risco de suicídio numa paciente no 6º mês de gravidez, também sem usar qualquer medicação até esse momento. Fizemos a ECT, manteve a ECT até a amamentação. Essa paciente é uma paciente obesa, se prestar atenção aqui no slide, o corpo da anestesista é 1/3 do corpo da paciente. Esfigmomanômetro teve de ser colocado no antebraço da paciente porque não cabia no braço. Aqui, minha enfermeira ventilando enquanto a anestesista segura a mandíbula da paciente com as 2 mãos. E cama em flower, 45 graus, justamente para evitar que o volume abdominal, no decúbito dorsal, o volume abdominal fosse capaz de pressionar a caixa torácica e impedir a oxigenação. Essa paciente, risco de suicídio, candidata à cirurgia bariátrica em função do perfil lipídico, glicêmico dela completamente comprometido. Paciente grande queimado, já com mais de 3 meses de internação, precisando, já até bem cicatrizado, dá para ver, precisando receber alta, mas com áreas ainda que esperavam enxertia e ele não melhorava para receber a enxertia e ter alta, né? Fizemos FT nele. Esse colega nosso, cardíaco, comprometimento cardíaco bastante importante para fazer a ECT, sem usar qualquer medicação. Para se submeter a ECT, nós usamos o marca-passo externo, foi o que permitiu fazer, por causa da parada provocada pelo próprio estímulo elétrico no momento da ECT. Aqui é a equipe, depois do sucesso, intensivista, psiquiatra, arritmologista, enfermeira, anestesista, a turma toda sanitariamente incorreta, porque todo mundo sorridente, feliz, com o brinquedo aqui, o desfibrilador com a entrada de marca-passo externo, mas vejam bem como a gente trabalhava, né?
todo mundo feliz, rindo, sem máscara. Bom, com relação à estimulação magnética, tratando rapidamente do que é a estimulação magnética, quando a estimulação surgiu, acreditamos que ela viria substituir a ECT sem os efeitos colaterais graves da ECT, ruins, minêmicos, em especial minêmicos. E não foi nada disso na medida que a gente começou e a gente vem conhecendo a estimulação magnética, a gente percebe que é um tratamento completamente diferente da ECT, com indicações completamente diferentes também. Ela consiste na estimulação cortical por uma sucessão de pulsos magnéticos com frequência diferente, que varia de 1 a 50 Hz, sabendo sempre que a alta frequência aumenta a excitabilidade neuronal e a baixa frequência inibe, levando a efeitos ansiolíticos. Bem, há ainda uma grande incerteza com relação aos parâmetros de estimulação, os parâmetros ideais, os alvos ideais. Esses alvos vêm mudando, a gente vem se aperfeiçoando mesmo ao longo do tempo, encontrando alternativas mais produtivas. E como diz Paulo Abreu, nosso presidente da Associação Brasileira de Estimulação Cerebral, nós estamos, de fato, construindo nossos protocolos. Aqui. Desculpe, gente. Estou aqui, penando. Não? Quero voltar. Nós temos, apesar da incerteza dos parâmetros, nós temos já alguns preditores de resposta. Quadros agudos, jovens, sem sintomas psicóticos, são bons respondedores à estimulação magnética. Ao contrário, os pacientes idosos com sintomas psicóticos respondem mal à EMT e respondem muito bem à ECT. Aqui um exemplo de uma sessão de EMT antes da pandemia, paciente sorridente, falante. E aí, gente, em dezembro do ano passado, né, surge na China o coronavírus e veio trazer tanto transtorno para o planeta inteiro. A partir, então, de fevereiro desse ano, todos os procedimentos hospitalares e ambulatoriais foram suspensos, os não emergenciais. Houve toda uma reorganização dos serviços médicos, buscando sempre o foco da virose. Tanto trouxe limitações como trouxe oportunidades, mas é difícil ver oportunidade num momento onde as limitações são tão grandes. Aqui, gente, tem um termômetro, aqui está escondidinho, atrás das telas do webinar, tem um termômetro. Por quê? A clínica, lá na Estímulos, mudamos completamente a nossa rotina, né? Para adotar os procedimentos de segurança todos e continuar trabalhando, como eu brinquei com vocês, não há como fazer ECT ou EMT virtualmente. A telemedicina, para nós, ela não está, ela é impossível de ser adotada, né? Então, o paciente chega na clínica, a secretária mede a temperatura com ele antes de entrar na clínica. O distanciamento social físico, ele é rigorosamente cumprido, não permanecem mais de 3 pessoas na sala de espera, com a distância necessária. As instalações foram todas adequadas no sentido de abrir janela, deixar o sol entrar. Mudei a posição dos móveis e a aquisição de equipamento de proteção
individual, além da provisão de material de limpeza. Enquanto a clínica consumia uma caixa de álcool de 70%, com 12 garrafas de 1 litro em mais ou menos 3 meses, hoje ela consome em 20 dias. Não tem como ser diferente. Aqui eu trouxe vários exemplos de máscaras faciais tidas como as que melhor protegem. É outra função da secretária, antes do paciente entrar, ela verifica a eficácia da máscara que o paciente está usando, se é que está usando. Muita gente ainda chega na clínica sem máscara. E existem máscaras absolutamente inconvenientes e ineficazes. Então, se o paciente se apresenta com uma dessas, imediatamente ele recebe uma máscara, ele recebe essa máscara, para entrar na clínica já protegido com uma máscara razoável. Aqui, então, para vocês verem, tá? A secretária, a Aline, com álcool na mão, é assim que ela recebe. Tem uma ducha, eu tenho usado um aspersor de jardim com álcool líquido, tá aqui, fiz questão de fotografar para vocês verem, assim, uma ducha, de fato, completo. Álcool no corpo todo. Bem, por que isso, né? Parece que é exagero, não é exagero. Assim, a gente tem que considerar todos os pacientes e todos os colegas de trabalho potencialmente infectados. Essa doença tem características assim, muito particulares que desafiam, de fato, toda a segurança que você queira estabelecer. Eu comentava com os colegas, antes de começar a apresentação, que nós já tivemos na clínica 2 pacientes fazendo ECT e que, num determinado momento, testaram positivo. Eles já estavam contaminados durante o tratamento, o curso agudo de ECT. Bem, a regra é higienizar, higienizar, higienizar. Álcool 70, peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, hipoclorito a 1%, água sanitária, ou a critério por sugestão do fabricante dos equipamentos. Assim, a gente deve sempre priorizar o equipamento de uso único, mas equipamentos de quem trabalha com estimulação cerebral não tem jeito. É o estimulador, a máquina de ECT, as bobinas, os cabos, desfibrilador, aspirador. Não tem como se não lidar com esses equipamentos e eles têm que ser higienizados antes e após o uso. Sempre antes e após o uso. Com relação à ventilação, eu até já falei que eu mudei lá na clínica toda a rotina, abrindo janela, deixando o sol entrar, mas há quem não consiga trabalhar sem o ar-condicionado. E quem não consegue trabalhar sem o ar-condicionado, existem inúmeras situações onde é impossível. Nesse momento, eu aconselho que se instruam pela Lei 13.589, referente ao Plano de Operação e Manutenção e Controle, e a Resolução da Anvisa 9 de 2003, que preconizam os níveis máximos de poluentes, como CO2 e fungos. Como eu dizia, essa doença tem características muito particulares e acho que o dramático dela, o que mais me impressiona, que é diferente de tudo que a gente já viu e até do que a gente não viu, como a gripe espanhola, a gente não acompanhou, mas a gente tem notícia. A característica dela que impacta é a transmissibilidade muito alta por causa do derramamento viral
durante a fase assintomática, que pode durar até 14 dias. Como eu disse, 2 pacientes na clínica já testaram positivo, entraram em quarentena, mas estiveram lá conosco, derramando o vírus no ambiente, né? A ECT, ela trata pacientes gravemente enfermos, né? E vai precisar um curso de ECT, um curso agudo de ECT, que varia de 8 a 12 aplicações, exige 2 a 3 sessões por semana e durante 2 ou mais semanas. Então, não adianta fazer um teste para COVID antes de iniciar o tratamento, como a gente faz os exames de rotina para liberar o paciente para ECT. Isso aí para a gente não tem o menor sentido, porque o paciente está contaminando. Ela é, portanto, um tratamento de alto risco em função da dispersão das secreções respiratórias durante a ventilação. Isso, gente, exige um manejo seguro das vias aéreas. Nem o tubo endotraqueal, nem a máscara laríngea foram indicados para o uso. Justamente, eles não cumprem o que deveria, por quê? Durante o uso, tudo bem. Na extubação, na retirada desses dispositivos, vai machucar, vai provocar tosse, e a tosse no ambiente vai derramar mais vírus. Portanto, a melhor opção é mesmo a máscara válvula bolsa padrão. Essa unidade ventilatória, ela recebe um filtro, e esse filtro eu considero hoje da maior importância, passamos a usar imediatamente, tão logo surgiu a orientação nesse sentido. O filtro ele é capaz de reter mais que 99% das partículas de 25 nanômetros. E o corona, qualquer dos coronas, mede em torno de 120 nanômetros. Então, a gente estaria com o filtro completamente protegido. Esse aqui é um slide mostrando a máscara, o filtro, a válvula e a bolsa. A posição dele protege o paciente na inspiração e protege o ambiente na expiração. É um filtro interessante porque é um acessório simples, ele recebe esterilização, a gente usa um filtro para cada paciente, esterilizando sempre após o uso. Quando aquele paciente termina o tratamento, despreza. Está aqui o filtro, uma visão mais clara dele, uma peça facílima, tanto de adquirir como de usar. Eu aconselho o uso. Aqui, novamente, a mesma coisa, mostrando com maior clareza a máscara, o filtro, a válvula, a bolsa. Aqui, gente, é a turma da Estímulos preparada para receber o Covid. Aqui todo mundo paramentado. Você perguntou, Guilherme, esses aventais são plásticos e recebem uma higienização muito boa, porque a cada paciente nós tomamos uma ducha de álcool e toalhinha de papel. Então, eu posso repassar o endereço do fabricante, porque foi uma mão na roda, foi excelente. Aqui, gente, eu aproveito esse slide para mostrar como que os cabos, os fios, ficam sobre o paciente. Isso tudo tem que ser higienizado cuidadosamente. Bem, o que mais impactou com a doença foi mesmo a ECT.
A EMT, essa sentiu, claro, qualquer área sentiu, mas já que o paciente na EMT está acordado, isso facilita bem as coisas, porque o paciente se protege, obedece, né, à instrução que é dada, isso é completamente diferente do paciente anestesiado. É claro que adequações a gente pode fazer, como fez na ECT, com relação às visitas desnecessárias, assinar termo de consentimento livre esclarecido, analisar exame, pedir exame, isso tudo pode ser feito por vídeo ou voz. Agora, a EMT permite ainda que se escolha protocolos rápidos, como a técnica Theta Burst, a estimulação magnética acelerada, com até 10 aplicações num dia só. Higienização sempre. Aqui uma pessoa fazendo a estimulação, aqui a pulseirinha de identificação que recebe na entrada, mesma coisa, fazendo a aplicação depois da Covid com máscara. Há quem acha que isso é impossível, é perfeitamente possível. Aqui, mesma coisa. Os aventais. O ambiente ensolarado e ventilado, janela aberta. De todas as estratégias para evitar a disseminação do vírus, eu praticamente falei todos, exceto a criação, a instituição de um livro de sala. Isso também eu achei muito prático, achei de muito boa resposta, pelo seguinte: a secretária anota o paciente que chega, o horário que chega e o horário que sai. O horário que chega, o horário que sai. Acompanhante, se tem acompanhante, se não tem acompanhante. De forma que, se alguém testar positivo, adoecer, a gente tem no livro o controle total de quem cruzou com aquele paciente na entrada, na saída ou na permanência ali na sala de espera. Isso auxilia orientar e orientar mesmo com relação aos cuidados que a pessoa deve tomar. É isso, gente. Eu acabei me estendendo. Muito obrigado. Aproveito aqui para fazer o convite para o nosso simpósio de neuromodulação, que estará hospedado na Jornada Mineira de Psiquiatria, o convite para a jornada, o convite para o Congresso Brasileiro. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Mercedes. Excelente, deu uma boa ideia de como impacta na vida de todos nós, pessoal e profissional, né, a Covid-19. Lembrando, para quem está nos assistindo, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta para os nossos palestrantes, por favor, usar o Q&A, aqui que está aqui do lado do chat, aqui na nossa plataforma. Eu vou, então, passar agora a palavra para a nossa colega Marília Lemos, que vai fazer comentários, vai discutir a apresentação dos dois colegas. Por favor, Marília. Pois não. Boa noite a todos. Eu vou fazer alguns comentários e depois algumas perguntas para os palestrantes. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los, né? Confesso que eu aprendi muito hoje. Antes de ser psiquiatra, eu fui anestesiologista e tive intimidade com o ECT e com a ketamina. Não é como anestésico, que a gente usava com muita frequência, mas em doses 4 vezes mais altas que as que são utilizadas hoje em depressão. Hoje, enquanto psiquiatra, a minha experiência foi a de indicar para alguns quadros de depressão resistente com risco de suicídio a aplicação de ECT em alguns pacientes e para outros o uso de ketamina, e todos eles muito bem-sucedidos, né? Esses tratamentos salvam vidas. Sabemos que a depressão atinge 17% da população mundial, e desses 17%, 1/3 não respondem aos tratamentos com antidepressivos e psicofármacos associados à psicoterapia. São considerados resistentes ao tratamento.
né, submetidos a esse tratamento com o ECT, 80% a 90%, como a doutora Mercedes citou, tem uma resposta positiva, assim como a ketamina. A ketamina parece, né, doutor Rodrigo, que as respostas às ideias suicidas e o efeito antidepressivo parecem ser independentes. Né, sabemos que em casos de depressão resistente ao tratamento psicoterápico e psicofarmacológico, com antidepressivos que atuam em monaminas, associados ou não a outros grupos psicofarmacológicos, se excluirmos todas as comorbidades psiquiátricas e físicas, e após estimulação com lítio, com T3 e com metilfolato, se houver alguma variação genética, a gente ainda tem pelo menos 3 alternativas, que foram essas explicitadas hoje: a ketamina, o ECT e a estimulação magnética transcraniana repetitiva. A ketamina, como o doutor Rodrigo falou, já é conhecida... Guilherme. Desculpa. Doutor Guilherme, desculpa. A ketamina, como o doutor Guilherme falou, já é conhecida desde há muitos anos e o seu efeito anti-suicídio e antidepressivo é 4 vezes menor do que as usadas em anestesia e é o primeiro antidepressivo que atua no sistema GABAérgico, né, que é o maior do sistema nervoso central. E além da ketamina, nós temos as terapias de estimulação cerebral não invasivas, as convulsivas, as ECTs não convulsivas, que é a EMTR. O ECT é nosso velho conhecido, uma das terapias mais eficazes e seguras no tratamento das depressões resistentes com ideação suicida, além de várias outras indicações psiquiátricas, como a doutora Mercedes citou. E é uma pena, né, o desconhecimento e o estigma a respeito de um tratamento tão eficaz. E a estimulação magnética transcraniana é uma nova e inovadora técnica aprovada por uso psiquiátrico e reconhecida como eficaz pelo Conselho Federal de Medicina em 2012. E como a doutora Mercedes falou, produz uma modulação focal de grupos neuronais e redes neurais. O número de aplicações depende do diagnóstico, da gravidade, da refratariedade e da cronicidade. Segura, indolor e sem efeitos colaterais. Eu gostaria de fazer, primeiro, uma pergunta para os dois, para o doutor Guilherme e para a doutora Mercedes. E, em segundo, uma para o doutor Guilherme e outra para a doutora Mercedes. Então, diante de um paciente com depressão resistente ao tratamento de psicoterapia associado ao psicofarmacológico. Então, após estimulação com lítio, T3 e metilfolato, se for indicado, descartadas todas as comorbidades psiquiátricas e físicas, e o paciente apresentando uma ideação suicida. Sabendo que cada paciente é singular, mas qual o protocolo que vocês seguiriam? Vocês fazem, em primeiro lugar, ou ketamina, ECT, ou ECT, ketamina, e a estimulação magnética transcraniana com o paciente para depressão resistente, quando é que ela seria indicada? Para o doutor Rodrigo, na sua experiência... Desculpe. Parece ele, mas não sou ele, não. Rodrigo. Doutor Guilherme, na sua experiência com ketamina,
Você já teve assim, casos resistentes à ideação suicida e casos resistentes ao efeito antidepressivo? E até quanto tempo a aplicação de ketamina pode ser mantida? Ela pode ser mantida indefinidamente? Como que é? E ela é sempre associada ao antidepressivo ou ela pode ser usada sem o antidepressivo? E se você tem experiência para o tratamento de dor crônica, que eu tenho visto que eles têm, que tem sido muito usado para dor crônica. E para a doutora Mercedes, né, nós sabemos que a estimulação magnética transcraniana ela foi aprovada em 2012 pelo Conselho Federal de Medicina para o uso psiquiátrico em depressões e alucinações auditivas. Além dessas duas indicações, você tem experiência no uso em quais patologias? E experiência em dor crônica? E já teve casos resistentes à estimulação magnética transcraniana? E aí, o que fazer? E numa resposta bem-sucedida, as aplicações têm que ser repetidas durante quanto tempo? Isso pode ser feito indefinidamente também? E agora, eu tenho uma curiosidade, se você puder me responder, quais as diferenças principais nos efeitos da estimulação magnética transcraniana repetitiva e a estimulação por corrente contínua? Bom, era isso. Muito obrigado, Marília. Nós temos uns 10 minutinhos para encerrar o nosso programa de hoje, então vou pedir o doutor Rodrigo, não, Guilherme, e a doutora Mercedes para tentarem fazer uma síntese geral dos comentários da doutora Marília. Marília, obrigado pela pergunta aí. O Rodrigo Guia Barreto, né? Todo mundo me confunde com ele mesmo, tá? Isso é normal. Bom, com relação à primeira pergunta, né? Se a gente, diante de um paciente refratário com ideação suicida, escolher ketamina ou ECT, né? Essa obviamente, né? Se for o paciente com depressão com sintoma psicótico, eu não tenho dúvida nenhuma, é ECT, ponto. Tá? Se for um paciente com uma depressão sem sintomas psicóticos e ideação suicida, aí você tem assim, a questão apesar da eficácia dos dois procedimentos, né, e até algumas pesquisas que ainda estão em desenvolvimento para ver qual que é mais efetivo ou não, qual que é mais seguro ou não, parece que os dois são efetivos, né? Aparentemente, a resposta da ketamina é mais rápida do que a da ECT, mas parece que a da ECT é mais sustentada no tempo. Então, essa é a resposta que eu te dou. É uma escolha realmente difícil de um ou de outro, porque a questão da prática do ECT, como eu tenho muita prática com o ECT, eu acabo tem uma tendência a indicar mais o ECT até do que a ketamina, apesar da facilidade do uso da ketamina. Eu acho que, então, pela minha experiência, é a prática. Mas a ketamina realmente é um procedimento, por exemplo, muito interessante para uma urgência, né? Um paciente que está ali, risco iminente. Você não faz ECT de urgência. Você faz ketamina, pode fazer uma ketamina mais urgente. Então, o paciente mais idoso, a gente já fica ali na dúvida se ele vai dar conta de fazer o ECT clinicamente, cardiologicamente, e a ketamina, nesse sentido, pode ser até um pouco mais segura, né? Então, não é uma resposta tão simples nesse momento, mas que ainda está sendo pesquisado para ter aqueles preditores que eu falei de resposta para fazer a melhor escolha. Tá? Com relação à ketamina, tem que ser sempre com antidepressivo, não pode ser feito sozinha. Tá? Quando, assim, alguns pacientes, os pacientes que vão responder, eles costumam responder na primeira sessão. Você já vê que ele vai responder. Então, dificilmente você vai insistir, fazer 3, 4, não, fez 1, 2, não está respondendo, não dá para insistir muito, né? Então, essa é a minha percepção.
essa resposta, por quanto tempo vamos fazer, pode-se fazer a ketamina como manutenção, ainda não tem, né? Aparentemente, ela pode ser feita de até esses tratamentos biológicos, CT, ketamina, estimulação, eles fazem um efeito e pode ser que com o tempo esse efeito realmente caia. Então faça um sentido de você fazer uma manutenção às vezes, com todos eles, né? A própria ketamina. O paciente respondeu, às vezes precisa de uma manutenção das doses para manter o efeito. Em alguns casos, às vezes uma dose única, já tivemos vários pacientes com dose única, como eu mostrei na palestra, que respondeu e manteve o tratamento convencional depois. Não precisou fazer aquele tratamento com ketamina para depressão. Tá? Então, isso aí eu acho que é caso a caso mesmo. Tá? Mercedes, por favor. Posso responder? Eu não concordo com o Guilherme, para variar, né, Guilherme? Não concordo com o Guilherme pelo seguinte, no momento que você fala, Marília, que é um quadro refratário, né? Refratário, com ideação suicida, assim, independente de ter sintoma psicótico ou não, ECT rápido. Eu até entendo a conduta de Guilherme usando a ketamina numa situação de urgência, né? Eu entendo. E poderia até tentar. A minha experiência com a ketamina não é boa, não. Mas eu poderia tentar. Na urgência, mas fazemos a ketamina agora e daqui a 8 horas nós fazemos um ECT. Ou daqui a 4 horas intuba esse paciente e faça um ECT. Fazemos ECT de urgência, sim, né? Inclusive, a Associação Americana de Psiquiatria, a APA, ela não considera ECT um tratamento eletivo. Ela considera um tratamento da mesma forma. Não é invasivo? Não, é minimamente invasivo. Eletivo não é, ECT é para iniciar rápido. Então, assim, risco de suicídio independente. Para mim, minha conduta é essa. Tendo ou não sintoma psicótico, vai direto para ECT. Eu não brinco com risco de suicídio de jeito nenhum, não espero, né? A outra pergunta que... ainda aqui dentro, eu quero falar a respeito do lítio. Porque o lítio, enquanto tida como uma droga anti-suicida por excelência, assim, ela não garante remissão. Não garante remissão, né? A levotiroxina, por sua vez, é bastante controverso, se ajuda, se não ajuda. Então, assim, gente, não dá para brincar. Vamos direto para ECT. Caso refratário, risco de suicídio, ECT. Bom, a outra pergunta que você me fez a respeito da estimulação magnética transcraniana, Marília, eu relutei muito por fazer o uso off-label da estimulação magnética e venho lutando ao longo dos anos, junto à Agência Nacional de Saúde, buscando o reconhecimento da EMT e da ECT, consegui a aprovação da ECT em 2016, não foi incluída, apesar de aprovada, está aguardando o melhor momento, acredito, da Agência Nacional de Saúde para incluir. Isso é porque os planos, de fato, não têm como absorver mais nenhum procedimento. Essa que é a questão. Mas eu relutei e quando eu vi que, de fato, isso estaria agarrado em algum lugar, eu passei a trabalhar, como todos os colegas que trabalham com estimulação magnética, eu passei a trabalhar com algumas patologias off-label antes do CFM regulamentar. Tenho uma experiência boa com dor crônica, área motora suplementar, inibição de área motora suplementar, com um resultado bom em fibromialgia, mas exige manutenção com intervalo muito curto. Faz o curso agudo e mesmo assim você precisa manter 2, 3 sessões por semana na manutenção. Isso é impossível, porque é um tratamento caríssimo.
fica um tratamento por demais exorbitante, a pessoa não consegue manter isso. A literatura fala que a estimulação magnética deve receber a manutenção no máximo trimensal, porque a partir de 3 meses sem o reforço, a sintomatologia começa a retornar toda, recai. Autista, quero falar disso rápido, porque os autistas respondem maravilhosamente bem e não respondem bem aos psicofármacos. Então, a EMT, eles suportam, na minha experiência, eu já trabalho com isso há em torno de 15 anos, eles suportam um intervalo de 17, 18 dias. Mais do que isso, não suporta. Quer dizer, é uma necessidade também de um intervalo muito curto. Esse é o calcanhar de Aquiles, no meu entender, para a estimulação magnética. A estimulação tem que melhorar nessa vida útil de resultado. Eu acho que eu respondi, né? Muito obrigado, Mercedes. Como me estender. Excelentes. Nós vamos já caminhando para o encerramento aqui do nosso programa de hoje. Nós temos 2 perguntas e comentários aqui no nosso chat, do Gustavo Martins II e da Rachel Neri. Nós não vamos responder aqui ao vivo, mas nós vamos encaminhar para os 2 palestrantes de hoje e eles vão responder para vocês. Combinado? Lembrando que na semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, dia 5 de agosto, nós teremos nosso 8º webinar, um tema também fundamental, que é o impacto da pandemia no serviço de urgência. Nós teremos 2 colegas, o Gustavo Lembe, que é coordenador da residência de psiquiatria em Betim, e o nosso colega de Tocantins, Leonardo Baldassare, que é o coordenador da Comissão de Emergências Psiquiátricas da Associação Brasileira de Psiquiatria. E como debatedora, a nossa colega Mercedes, que está aqui conosco hoje, que vai então fazer o debate na semana que vem. Convido a todos a estarem conosco. Lembrando, mais uma vez, da 22ª Jornada Mineira de Psiquiatria, que se inicia dia 3 de setembro, e um agradecimento aos nossos patrocinadores que estão conosco na Jornada Mineira de Psiquiatria, nos nossos webinários, a Clínica Mangabeiras, a Clínica Estímulos e os laboratórios Cristália, Daiichi Sankyo, Janssen e a Unimed Belo Horizonte. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom descanso para todos e nos vemos na próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, às 19 horas. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado, Mercedes, Guilherme e Marília, pelo excelente programa de hoje. Boa noite. Obrigada. Boa noite.